Eu tô há mais de 20 dias de férias no Japão e eu decidi produzir alguns conteúdos, um deles ainda tá no forno, tá pra sair, mas esse eu acho que já dá pra fazer agora com vocês e eu quero mostrar a coisa mais legal dessa viagem até agora. Esse aqui é o meu caderninho de carimbos. Ele pode ter vários nomes, vai depender muito do uso que você faz dele. Ele pode ser um Ekistamp, que é um caderno feito com carimbos das estações de trens e metrô. E ele pode ser um Goshuin, que é um caderno mais religioso, que é onde você pega carimbos quando você vai em templos budistas ao redor do Japão. Vou explicar mais ou menos cada um deles e vou mostrar o que eu fiz no meu e por que ele é tão legal. Basicamente, o Ekistamp foi uma coisa que surgiu ali na década de 10, década de 30, pelo governo japonês, para que incentivasse o turismo. Então as pessoas entravam nas estações, tinham esses carimbos, é um tipo de souvenir que você pode levar para sua casa e que não tem custo nenhum. E acabou que isso virou uma coisa muito espalhada no Japão. Você vai em lojas e tem Ekistamp, você vai nas estações e tem restaurante, tem parque, e tem os temáticos com personagens tipo Kirby ou até mesmo de One Piece, e é uma coisa que é bem difundida aqui no país e vale muito a pena para você marcar onde você foi nos lugares fisicamente. O Goshuin Stamp, por outro lado, é uma coisa mais religiosa, que tem ali uma marcação que você paga normalmente com o templo como uma contribuição, e é uma marcação que serve para poder você falar, olha, eu estive aqui nesse templo, eu fiz uma oração nesse templo, fui devoto nesse templo. É um tipo de coisa muito bonito. Se você não é religioso o suficiente, talvez você não entenda, mas no geral é uma parada que agrega demais no seu caderno. Mas enfim, cheguei em Tóquio, comprei esse caderninho aqui no segundo ou terceiro dia de viagem e a partir daí a gente começou a preencher. Eu vou mostrar algumas imagens pra vocês, mas é muito legal mostrar que, tipo assim, eu fiz ele de um jeito muito maluco, não foi só carimbo de estação. Então, por exemplo, aqui tem o ingresso do dia que eu fui no Museu do Cup Noodles, tem fotos que eu fiz com a Raíssa numa cabine de foto aqui, que é muito comum no Japão. Para além disso, tem os carimbos das estações, mas tem carimbo, por exemplo, de restaurante. Então, a gente passava nos lugares, viu a coisa que fazia sentido e a gente ia lá e carimbava. É uma coisa muito legal porque ele resume basicamente a minha viagem inteira em um único caderninho que não pesa nada e que, a partir do momento que eu passo página por página, eu consigo lembrar cronologicamente de onde eu tive. Porque se uma página está depois da outra, obviamente é uma coisa que aconteceu depois da outra. E é muito legal porque em alguns dias a gente conseguiu umas coisas diferentes para colocar no caderno. Então, por exemplo, aqui eu tenho um postal do Castelo de Kumamoto, que ele tem uma pegada meio Goshuin. E aí aqui já tem o ingresso, tem tickets, tem adesivos, tudo relacionado ao que a gente tá vendo nos dias que a gente tá vivendo ali na viagem. Por que pra mim isso se tornou uma coisa interessante? Porque essencialmente eu tenho um problema muito grande para lembrar das coisas. Eu tenho uma coisa muito atrelada ao físico quando eu tô tentando lembrar. Então eu preciso de uma coisa palpável para lembrar das situações, das atividades, das coisas que eu fiz. E eu sempre tive essa dificuldade. No ano passado eu vim pro Japão e eu comprei um monte de adesivos legais para poder colar nas minhas coisas, só que eu tenho o apego emocional de esses adesivos são relacionados à minha viagem ao Japão, logo não vou usá-los, porque isso faz com que esses adesivos percam o sentido essencial deles de serem adesivos da viagem do Japão. Nesse caso, todo adesivo que eu comprei, todo o carimbo que eu encontrei, todo o pin, todas as coisas, eu simplesmente fui colando direto no caderno. Dessa forma eu não criei essa memória afetiva nesses itens e eu consegui construir um caderno que vai servir de lembrança para minha viagem. No fim das contas, é um jeito de eternizar essa viagem, numa coisa que ocupa pouco espaço e que para mim, que tem essa necessidade do físico, funciona muito bem. Eu acredito que é um jeito de você eternizar a viagem de uma maneira muito mais simples e compacta. Uma outra reflexão que eu gosto de fazer sobre esse caderno é o quanto te faz prestar atenção nos detalhes da sua viagem. Eu passei a tomar cuidado para montar páginas que condiziam com o que eu estava vivendo no dia. Então eu colei cupom fiscal, eu colei ingresso, eu colei até moedas no meu caderno. Aqui, por exemplo, a gente tem as moedinhas da loja da Nintendo de Osaka. Então tinha essas duas moedinhas aqui da loja de Pokémon e tal, e aí eu colei um cartãozinho do Kirby que eu ganhei porque era meu aniversário, e colei esse adesivo que eu comprei lá, como eu tava dizendo, eu tava colando tudo já na hora que eu comprava, colei até um ticket da Family Mart, que é uma das combines aqui do Japão. Eu queria ter feito das três maiores, mas eu só salvei o da Family Mart. E obviamente, tem uma coisa muito legal sobre esse caderno aqui, ele tem esse lado de cá, mas no verso ele também é um caderno. Então aqui, na verdade, eu tava em Osaka, mas eu ainda fui depois disso para Kyoto e Sapporo. E aí eu tenho mais um monte de coisa colada aqui do outro lado. Por exemplo, o cards de One Piece que eu comprei na loja de One Piece em Osaka ainda. Aí eu fui na loja da Jump, comprei os adesivos dos personagens da Jump. Depois disso eu fui num templo aqui, no Omiya Station. Enfim, você vai montando o caderno do jeito que faz sentido e do jeito que justifica a sua viagem, né? E aí tem dias que você acha muito carimbo, como eu disse sobre a questão de todo lugar ter. Em Nara, eu gastei muitas páginas. Por exemplo, a gente foi pra Nara, isso aqui é o Goshuin do templo lá em Nara. Aí tem carimbo de Nara, carimbo de Nara. Depois disso tem mais todos esses carimbos e essa moeda de Nara. E aí depois disso tem mais todos esses carimbos e essa moeda de Nara. E aí ainda tem mais esse aqui que é do terminal de ônibus de Nara. Esse aqui é o Buda lá do templo que a gente visitou, que tem o postal. E aí eu acho que acabou sobre Nara. Aí é que a gente já voltou pra Kyoto.
E é muito legal. Você vai gerando um registro da sua viagem, colando coisas aleatórias que você fez, que você lembra, e vai se divertindo. Por exemplo, eu fiz uma aula de sushi e salvei aqui, que eu fiz essa aula de sushi. Comprei camisetas dessas marcas aqui, dessas marcas na Uniqlo, também tá tudo salvo aqui. E serve muito de memória, porque, como eu disse, eu tenho uma dificuldade muito grande de lembrar das coisas, eu acho que é por conta do TDAH. E ter uma memória física me ajuda a lembrar e me ajuda a me divertir. E o curioso é, ainda faltam alguns dias de viagem, esse aqui é o primeiro caderno, ele acabou já tem alguns dias. Era pra eu ter gravado esse vídeo, sei lá, uma semana atrás, eu já tô com outro caderno que já tá praticamente metade completo também. E eu espero terminar de encher ele com o máximo de informações possível dessa viagem, para que quando eu quiser lembrar, eu consiga revisitar. Mas aí, me diz você tem alguma coisa que você faz para lembrar das suas viagens? Achou essa ideia legal? Eu tô tentando aprimorar ela para poder fazer isso em toda viagem que eu fizer. Vamos ver se eu consigo, porque eu tô cansado de perder as memórias das coisas que eu faço. A gente se vê. Tchau!